Nossa, gente, tem gente assistindo aqui o nosso vídeo, que incrível. Espero que vocês gostem da crítica do... Espero que vocês gostem da crítica que nós preparamos para vocês. A horda... A horda... Nós estamos na luz. Yes! Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Rubão Alves e eu trouxe para vocês hoje a crítica de Vidro. Isso, o novo filme do M. Night Shyamalan, que continua a sua trilogia. Tem como antecessor Corpo Fechado, depois teve Fragmentado e agora Vidro vem encerrar essa trilogia de uma forma que... Bom, vou contar pra vocês daqui a pouco. Mas antes de mais nada, coisa rápida. Curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho pra você não perder nenhuma notificação do que a gente tá lançando por aqui. Sem muita delonga, eu vou falar um pouquinho do que eu achava de Corpo Fechado e do que eu achava de Fragmentado. Corpo Fechado é um puta de um filme. Nos anos 2000 a gente ainda não tinha filmes de super-herói, não tava em alta, não tinha ainda esse subgênero de super-herói. Você tinha os filmes antigos do Batman, sendo que o último filme do Batman tinha sido um fracasso, porque era uma grande piada com aquele Arnold Schwarzenegger vestido de Mr. Freeze e umas piadinhas muito grotescas como o Bate-Cartão. E por conta disso, o gênero super-herói tava muito desestimulado. E o M. Night Shyamalan criou um filme de super-herói realista. O personagem principal, o protagonista, o super-herói, era um super-herói possível, assim como o super-vilão também era hiper possível. Corpo Fechado é um filme de sutilezas na direção. Então, muito da forma como a câmera é enquadrada, da forma como as cores são trazidas em cada cena. Era assim que esse filme foi construído, feito em cima de sutilezas. Então, é um filme que você tem que degustar apreciando a direção dele. Fragmentado é um filme que você não sabe inicialmente faz parte desse universo, ele tem uma dinâmica muito mais rápida, ele é muito mais ágil, tem cortes mais rápidos também, e você tem um ambiente mais de suspense, uma coisa mais tensa, essa questão de uma pessoa com 23 personalidades tentando libertar uma personalidade, a 24ª personalidade, que é uma fera, um monstro hiperpoderoso. E aí você não sabe o que é real, o que não é real, e aí no final você descobre que isso faz parte do mesmo universo e que essas duas forças, né, sendo o super-herói do primeiro filme e esse super-vilão do segundo, uma hora vão ter que se encontrar. E esse encontro acontece em Vidro. Vidro lembra muito mais o primeiro filme da trilogia, O Corpo Fechado. Ele tem um lance muito mais focado na fotografia. Então, as cores continuam norteando muito o filme. Então são três cores principais. Você tem a cor verde, que norteia o herói. Você tem a cor roxa, que norteia o principal vilão, o Senhor Vidro, que é o dono do título do filme. E a cor amarela, alaranjada, que norteia o terceiro vilão, o segundo vilão, na verdade, o cara do Fragmentado. É legal ressaltar que a cor roxa, ela tá sempre ligada à morte. Então, se você for pensar personagens icônicos do cinema ou momentos icônicos do cinema, sempre tem um tom de roxo. Não é à toa que o Coringa, por exemplo, sempre está usando roxo. Já o laranja, ele tem um tom voltado a pessoas que estão no presídio, por exemplo. Então, são pessoas que estão enclausuradas, são pessoas que estão trancadas, confinadas de alguma forma, que tem que seguir algum tipo de padrão, algum tipo de traje, de uniforme. As duas cores dizem muito sobre os seus respectivos personagens, uma vez que o roxo, que é do Senhor Vidro, está voltado à morte, então ele sempre matou em massa, ele causa diversos acidentes para poder tentar encontrar um super-herói, e isso faz com que ele seja aquele cara que tem muitas mortes envolvidas e associadas a ele, e ele também vive muito essa questão da morte, porque a qualquer momento, qualquer toque mais forte nele pode fazer com que ele morra. A questão do laranja é que você tem ali as 24 personalidades, né, 23 mais a besta, e aí você também tem a questão delas serem meio que uniformes, ou seja, elas estão vestindo a mesma roupagem, o mesmo corpo, apesar de serem muito diferentes, elas utilizam-se do mesmo ser para poder vir à luz, como é dito no filme. No filme, 3 semanas passaram desde o que aconteceu em Fragmentado. A fera sequestrou mais 4 mocinhas e o Dan, que é o personagem do Bruce Willis, está procurando essas meninas. Então ele tem aquele poder que ele toca nas pessoas, ele consegue ver passado, tem uma sensibilidade maior. E aí uma vez ele acaba achando o esconderijo e enfrentando a fera. No que eles se enfrentam, os dois são
presos pela polícia, são levados para um sanatório, um hospital psiquiátrico, e nele eles conhecem a Sarah Paulson, na figura da Ellie, que é uma psiquiatra que acredita que isso é uma síndrome, né? A síndrome do herói, onde as pessoas acham que são super-heróis. Nessa mesma instituição psiquiátrica está o Mr. Glass, que vai se juntar ao Fera e ao Dan nesse tratamento psiquiátrico, no qual a psiquiatra quer fazer com que eles acreditem que não são super-heróis, que isso é tudo fantasia da mente deles. As cenas de ação são muito ruins, o Shyamalan não tem criatividade para fazer cenas de ação, então as cenas de ação são muito cruas. Geralmente elas são uma espécie de visão de fora, como se aquilo estivesse acontecendo sem muita edição mesmo. E isso faz com que o filme se torne um pouco lento. Numa cena de ação, por exemplo, você pega um filme de super-herói tradicional, uma cena de ação faz com que você fique empolgado. As cenas de ação desse filme não. Então você tem, por exemplo, a primeira luta dos dois, a câmera foca totalmente no rosto do Dan. Acho que numa tentativa de fazer com que você sinta a claustrofobia que ele está sentindo naquele momento. Não dá muito certo, pelo menos na minha opinião, porque você deixa de ver o todo, você deixa de ver a forma como a Fera luta, a forma como o Dan luta, e isso seria bastante interessante, uma vez que a gente está falando de um filme super-herói. Outro problema do filme é o fato de você querer apresentar de novo os personagens. Eu já conhecia o Dan, eu já conhecia o Sr. Vidro, eu já conhecia as personalidades da Fera, então por que eu tenho que trazer novamente todos os personagens tentando fazer uma recapitulação de tudo? Por que eu não posso ir direto para ação? Aí vocês falam, mas faz tempo que Corpo Fechado foi lançado, o pessoal também não lembra muito de Fragmentado, que já faz uns 2 anos. Mas cara, pensa bem no que a Marvel acabou de fazer com Guerra Infinita. Ele juntou um monte de personagens sem apresentar ninguém, fez só com que eles lutassem, com que eles vivenciassem um clímax. Então era isso que eu esperava também deste filme, a grande vivência de um clímax entre esses personagens que eu já tinha visto e gostado tanto de outros filmes. Um exemplo de apresentação desnecessária é ele tentando mostrar todas as personalidades da Fera, fazendo cenas para que elas apareçam só por aparecer. E aí isso não leva o filme para lugar nenhum, não evolui o filme. O filme acaba ficando ou muito longo sem necessidade, ou poderia estar focando em outras situações e estar focando em mostrar as personalidades. Apesar que o James McAvoy, ele é muito foda, então dá vontade de você ficar assistindo ele fazendo aqueles monólogos e trocando de personalidade a todo momento. Porém, eu tava esperando muito mais desse filme, uma vez que eu tenho Samuel L. Jackson fazendo aquele personagem que foi icônico para ele no passado, ele poderia ter feito um plano muito melhor do que o que ele fez. O segundo ato é muito arrastado. Você tem toda a história da Ellie Staple, que é a Sarah Paulson, tentando convencer aquelas pessoas, aqueles seres maravilhosos e fantásticos, de que eles não são maravilhosos e fantásticos. Isso enche o saco, porque você, por algum momento, você acaba duvidando de que o que aconteceu nos outros filmes era real ou não, só que aí você perde muito tempo com isso. Então você poderia estar desenvolvendo uma trama um pouco mais elaborada, um pouco melhor, mas aí você perde tentando fazer com que a personagem convença eles, só para no final você ter uma explicação, um plot twist ali, que sinceramente é um dos piores que eu já vi dentro dos filmes do M. Night Shyamalan. Chega a ser um pouco brega até. Você tem que suspender totalmente suas crenças para poder acreditar no terceiro ato. Tem vários furos que você fala assim, puta, por que, cara? Por quê? Então, tudo para tentar fazer com que haja um plot twist que não é lá um grande plot twist, é sei lá, é meio que um padrão dos filmes do M. Night Shyamalan. Ele não sabe fazer um filme que não tem um plot twist no final, e isso faz com que ele fique sempre preso a isso, né? Então ele tá sempre tentando montar, arquitetar um plot twist, mas nem sempre dá certo, nem sempre fica bom. Nesse caso, eu também não curti muito plot twist não, tá? Eu achei muito fraco, achei muito brega, como eu já falei anteriormente. Uma coisa que eu achei muito legal é que durante o filme os personagens começam a acreditar ou desacreditar nos seus poderes. Quando eles acreditam mais nos seus poderes, as cores ficam muito mais intensas. Então, por exemplo, tem uma cena no corretor que a Fera começa a falar eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, e aí fica um amarelo muito forte, quase estourado. Por quê? Porque ela está acreditando nos poderes dela. Outra coisa muito bacana é você ver os personagens sempre perto de vidros, sempre sendo refletidos, geralmente depois de alguma situação que foi ocasionada pelo Sr. Vidro. Isso faz com que ele esteja sempre presente no filme em diversas situações, não estando fisicamente ali. Trazer os atores coadjuvantes para o filme foi muito bacana. Então você vê o filho do Dan crescido e é o mesmo ator, e ele tá ali fazendo agora o papel do filho do Dan de novo, que ele dá uma ajuda pro Dan e tal. Então isso é bem bacana. Uma coisa que eu não posso reclamar é o roteiro. As falas
tramas dos personagens são muito boas, sempre remetendo, fazendo analogias a quadrinhos, e isso é bem interessante, principalmente na fala do Sr. Glass, né, o Sr. Vidro, né, Mr. Glass, Mr. Vidro, Sr. Vidro. Opa, deu bug. Ele está sempre falando sobre os quadrinhos e fazendo uma analogia, uma comparação da vida deles, da realidade com os quadrinhos em si. No geral, Vidro é um bom filme, eu curti bastante assistir, porém eu acho que ele vai dividir opiniões. Quem está esperando uma continuação direta de Fragmentado, talvez vai sentir falta de todo aquele suspense e da ação. Quem está esperando algo muito mais elaborado e psicológico como O Corpo Fechado, também vai se decepcionar. Ele é uma nova versão tentando unir os dois filmes. Se deu certo ou não, vai depender do seu gosto. Pro meu gosto foi ok, não foi extraordinário, mas foi bom. Minha nota é 7 de 10. E aí, você já assistiu o filme, gostou de Vidro? Então deixa o seu comentário, quero saber a sua opinião. Eu quero muito discutir com você o que você achou do filme, ver se você pegou alguma coisa diferente do que eu peguei. Eu sou o Rubão Alves, a gente se vê logo mais aqui no Plugou.